Cláudia acabou de chegar da Europa. Durante os 15 dias que visitou diversos países, na França teve a oportunidade de visitar o Museu do Louvre. Por se tratar de um dos museus maior do mundo, mas com certeza o mais frequentado, é muito organizado, muito seguro, muito limpo. Você vê assim, as pessoas com interesse mesmo, muita criança, escola, tudo estudando, sabendo, aprendendo sobre aquilo, né? Cláudia teve a oportunidade também de conhecer o Museu do Vaticano. É enorme, eu li lá que tem 8 quilômetros de museu. Então, logicamente, não foi em tudo, né? Mas o que me impressionou mais mesmo foi a Capela Sistina. Mas é um museu muito bonito, a escada em caracol que tem lá, o globo, né, do Pomodoro lá. Então, assim, é muito bonito, tem muita coisa para se ver lá. Na Alemanha, Cláudia ficou numa cidade do interior chamada Tubinga, que mesmo sendo uma cidade pequena, tem museu de arqueologia. Bem organizado, com segurança, tinha 2 cuidadores lá, né, que inclusive ficam de olho para a gente não ficar tocando nas peças, essas coisas. E tinha principalmente mãe com criança, visitando, olhando, e tudo muito bem cuidado, tudo bem explicado, cheio de informações. Eu achei muito interessante. Mas quem é interessado por história e por museus não precisa ir à Europa e nem sair de Guaxupé. O município tem o seu próprio museu e, de acordo com o responsável pelo Museu de Guaxupé, por mês são recebidos cerca de 150 visitantes. A gente tem uma frequência razoável, né? O museu ainda precisa ser muito divulgado, porque em termos da população é um termo pequeno ainda, a gente tem que expandir isso daí. O Museu de Guaxupé foi inaugurado em dezembro de 2008. O prédio onde ele funciona foi construído no início do século XX. Um prédio histórico, um prédio tombado, é um prédio que conta também boa parte da história da cidade, né? Aqui foi prefeitura e foi câmara, né? Então está aí o museu num local privilegiado, que é o centro da cidade. O museu tem uma sala multimídia usada para a exibição de documentários. Há também uma sala dedicada à história do futebol local. Tem até essa taça de quando o Guaxupé jogou com o time do Peñarol, em 1928. E o interessante dessa taça é que 2 anos depois, em 1930, na primeira Copa do Mundo, o Uruguai foi campeão. E 6 dos jogadores que jogaram, que foram campeões pelo Uruguai, perderam aqui em Guaxupé, né, 2 anos antes. Então tá aí a história da taça para a população conhecer. No museu há um grande acervo do jornal local Folha do Povo, criado em 1940. Tem também algumas relíquias, como essa carta escrita pelo Barão de Guaxupé em 9 de setembro de 1889. A gente tem essa carta aqui com a gente, é uma carta original, foi doação do seu venerando, né, para o museu. A gente agradece essa doação e outras doações que têm ocorrido. São as doações que ajudam a aumentar o acervo do museu. Uma das últimas doações foi feita pela família do artista plástico Jesuíno Leite Ribeiro, que faleceu no ano passado. Eu acho que o mais interessante dele, que o pessoal está gostando, é exatamente aquela sobra de tinta, né, vamos dizer assim, o que ficava de tinta que ele não tirava, ele deixava e foi acumulando e foi virando aquele, vamos dizer assim, monumento ali. Aqui em Guaxupé a gente tem o privilégio de ter um museu que conta um pouco da história da cidade, através de fotografias, através de acervos de personalidades que foram importantes para a cidade. Esses acervos têm um lugar seguro, um lugar organizado, que é aqui no museu. A gente recebe esse acervo, faz toda a identificação, a pesquisa histórica, que é importante, e a gente põe em exposição para a população visitar. Desde criança eu sempre tive esse interesse porque foi despertado pelos meus pais. A gente morava em São Paulo e aos finais de semana sempre meu pai levava a gente em museus. Eu lembro muito bem do Museu do Ipiranga, inclusive o quarto de Dom Pedro I, tal. Então essas coisas ficaram muito marcadas na minha vida. E eu continuei com isso e passei isso para meus filhos.